Ó, deixamos de ter uma necessidade de controle compulsiva e deixamos de lutar pela aprovação e pelo poder externo. No plano da referência ao objeto, o nosso ponto de referência interior é o nosso ego. Mas o ego não constitui aquilo que de fato somos, que é o que a gente diz, a gente não é o nosso pensamento. Tem que começar a entender isso. O ego representa a nossa autoimagem e a nossa máscara social. Constitui o papel que desempenhamos. A nossa máscara social precisa de aprovação para se engrandecer. Então, quando que não é mais máscara social? Quando é o superego a serviço do self, fazendo o que deve ser feito. Interpretando a sombra o tempo todo, reinterpretando a realidade, fazendo esse trabalho com a sombra, desarmando as desarmonias internamente. Procurar dominar e manter-se através do poder que exerce. A nossa máscara social precisa de aprovação para se engrandecer. Procura dominar e manter-se através do poder que exerce, porque vive no medo. Então, de alguma forma, ela vive no medo e provoca algum tipo de medo, está sempre falando do medo, sempre criticando, sempre julgando as situações. Agora a gente chega num trecho da aula de hoje. Então a gente retoma essa frasinha que eu disse de novo para entrar no trecho de hoje. O ego procura dominar e mantém-se através do poder que exerce porque vive no medo. Por isso que as pessoas criticam e julgam o tempo todo. E tem insegurança diante da vida, é o medo. O nosso verdadeiro eu, começando a aula de hoje, que é a nossa alma, encontra-se totalmente liberto dessas coisas. Ele já está lá liberto, dentro de nós, é só começar a acessar. Precisa haver uma separação da parte ego. Para isso tem que fortalecer o superego para a gente começar a perceber que o nosso eu é liberto dessas coisas. Isso é a verdade que liberta. Começa a libertar do medo. Por isso que o Joel fala, o iluminado caminha sem medo, pela graça. O iluminado que já atingiu a totalidade do processo? Não, o iluminado que virou a lampadazinha de 25 velas, que não é mais problema nem para o outro nem para ele mais. O resto é consequência. Como o crescimento é exponencial quando se começa o processo, depois ele vai ficando cada vez mais safo nesse processo de trabalho com a sombra. Primeiro ele começa, primeiro a casa cai, né? Que nem alguns pacientes passam por esse processo. Alguns entram mais de cabeça, já fica mais feliz. Nossa, ainda graças a Deus que agora não, né? Nossa, como eu estava equivocado com relação a certos conceitos com relação à vida, verdade, etc. E outros entram num conflito tremendo, chora. Ai meu Deus, e agora? Não tem para quem rezar. Não, nossa, eu estou sentindo tanta frustração. Faz parte, ainda bem que está passando por isso. É a verdade agindo na pessoa, desmontou, caiu o castelo de carta. Por isso que precisa de acolhimento. Né? A pessoa passa por dificuldades. Eu passei por dificuldades gigantes para entender esse processo. E alguns passam. Então precisa do quê? Precisa de acolhimento. Ou a pessoa acolhe ela mesma, se vira, ou ela procura ajuda. Como eu disse, né? Só a psicanálise da alma pode tratar disso? Não. Qualquer psicólogo, psicanalista altamente capacitado está habilitado a fazer o trabalho do ego, superego, e o self e o trabalho com a sombra. Não é verdade? Chega lá e pede. Me ajuda aí, ó. Tô no apuro. O nosso verdadeiro eu, que é a nossa alma, encontra-se totalmente liberto destas coisas. É imune a... Ó, você vê como o teto vai subindo. É imune à crítica, não teme os desafios e não se sente inferior a ninguém. Lembrando que não pode se sentir melhor que ninguém também, é o caminho do meio. Né? Quem que é melhor? É o Pai na gente. O Pai operando em nós. É imune à crítica, não teme os desafios e não se sente inferior a ninguém. E, no entanto, também é humilde e não se sente superior a ninguém. Co-criador consciente, pois reconhece, isso aqui acho que é a anotação minha aqui, tá? Pois reconhece que todos os outros constituem o mesmo eu, a mesma alma, sob diferentes formas. Depois que a pessoa estuda, aprofunda, avança no trabalho com a sombra, ela chega nesse estado de imunidade à crítica, não temer desafios, não se sentir melhor nem pior que ninguém. Então ela consegue olhar para o outro com compaixão. O outro todas as pessoas. Entendeu e está sentindo que está olhando para Deus o tempo todo.
Só tem a divindade. A divindade está vivendo dentro dela. Não é mais ela que vive, é o Cristo que vive nela. Ela começou a sentir o estar no mundo e não ser do mundo. Está vivendo o reino interior de sua própria paz. Com produtividade, alegria, foco, não se incomoda com mais nada, é imune à crítica, não teme os desafios, não tem o que ela não faça, que ela se propõe e não faça. Entender dupla fenda serve para isso. Né? Reconhece que todos os outros constituem o mesmo eu, a mesma alma, sob diferentes formas, enquanto a gente estiver na crítica ao julgamento, a pessoas, situações, mesmo a criminalidade e os políticos. A justiça dos homens toma conta disso de forma tranquila e precisa. A gente não precisa ficar mandando mais sombra para o inconsciente coletivo. Então, enquanto a gente estiver criticando fulano ou ciclano, porque acha que é de direita ou de esquerda, a pessoa está cultivando a própria sombra, o próprio ego, não acordou ainda para a situação. Né? Esta constitui a diferença essencial entre a referência ao objeto, ego, e a autorreferência, self. Então, a referência ao objeto significa referência a situações, pessoas, necessidade de aprovação, medo. Essa é a referência ao objeto, é o ego. Né? A autorreferência é o self. E quem que a gente tem no meio ali, fazendo meio de campo? O superego. Porque ele está aprendendo a situação ao ego, entendendo o que é a situação self e estabelecendo a construção desse superego, estabelecendo a supremacia do superego. Não vai ser mais assim, isso vai mudar. Não admito mais ser escravo do ego e ser escravo da mentira. Né? Porque é ouvir a verdade e continuar escravo da mentira. Tá olhando para ela, que nem eu disse uma aula, né? Olha, que legal, né? Mecânica quântica. Que bonito. Ó, no plano da autorreferência, possuímos a experiência do nosso verdadeiro eu, que não teme nenhum desafio, respeita todas e não se sente inferior a ninguém. Deve ser respeita todos aqui. Respeita todos. O que é respeitar todos? É respeitar a sombra que qualquer pessoa mandar pra gente, ou qualquer sombra que apareça diante da gente, uma notícia negativa, um problema na política, problema com a criminalidade. Ela entende que aquilo é uma ilusão do nível de consciência daquelas pessoas que estão passando por aquela problemática. Não tem o que fazer. Esses são os 1000 que cairão à nossa esquerda e 10.000 que cairão à nossa direita. Então o que a gente faz? A gente toma cada vez mais consciência da prática da presença, que é o material do Joel, para sentir cada vez mais segurança emocional estabilizada. Porque isso interfere na egrégora do inconsciente coletivo. Está curando o social. Não tem aí quantas pesquisas que falam que as pessoas que meditam, né? Teve pesquisas que foram feitas que pegaram meditantes numa cidade, vamos meditar tal hora por tantos dias, no mesmo horário e tal, diminuiu o nível de criminalidade, de incidência, procura nos prontos-socorros. Meditação na situação. Presença. Ó, vamos ler de novo. No plano da autorreferência, possuímos a experiência do nosso verdadeiro eu, que não teme nenhum desafio, respeita todos e não se sente inferior a ninguém. O alto poder constitui, portanto, o verdadeiro poder. É o poder do todo, é o self, a segurança emocional estabilizada. Então, o alto poder, que é a autorreferência, constitui o verdadeiro poder. Então, a autorreferência, ela é devida, ela vai sendo estabelecida, vai sendo construída. Quanto mais forte tiver o superego, mais está construída e sendo estabelecida a autorreferência ou o autopoder, que não é um poder nosso. Não é um poder para fazer o que quiser e espezinhar os outros. E ter o que... agora eu faço o que eu quero, ter poder. Não, esse é o negativo, ele nega a onipresença. É o poder do ego. Então esse autopoder é uma unificação. A gente pode dizer, nos termos mais psicológicos, psicanalíticos, que é uma unificação entre ego, superego e self. É uma dinâmica. A pessoa percebe a negatividade, é o ego, ela enxerga o ego, porque o superego está enxergando, ela vai sentindo, vai construindo harmonia, percebendo o self. E todo esse complexo chama o quê? Trabalho com a sombra. Mas o poder baseado na referência ao objeto representa um poder falso. É sempre um poder falso.
sempre gera insegurança, a necessidade de mais, a necessidade de controlar o outro, de controlar as situações, que nem o Joel diz, né? A harmonia, desistir de mudar alguém, qualquer coisa dos outros. Quando eu desisto disso, eu comecei a construir harmonia interior. O reino está dentro de vós. Sendo um poder baseado no ego, apenas dura... Ó, eu vou ler de novo, porque é lógico que eu já li isso aqui várias vezes, né? Então, quando eu bato o olho, eu sei aonde deve dar uma ênfase. Mas o poder baseado na referência ao objeto representa um poder falso. O poder baseado sempre na aprovação externa ou em conseguir coisas é um poder falso. A pessoa está fora da casinha, está fora do seu centro. Sendo um poder baseado no ego, dura apenas enquanto o objeto de referência se encontra presente. Se ela consegue uma coisa, ela está feliz. Ela perdeu aquilo, ela perde a autorreferência. Primeiro porque é uma autorreferência falsa, porque é uma autorreferência externa. Então perdeu o relacionamento, fica arrasado demais. Perdeu as coisas, perdeu o dinheiro, quebrou, fica arrasado demais. É uma ferida no ego. A casa, quando a pessoa começa a tomar, por isso que tem um palestrante aí que ele fala, escutou a palavra mecânica quântica, se prepara. Se você não quiser passar por uma transformação, corra do assunto. Mas corre. Suma. Porque começou, a quem muito foi dado, muito será pedido. Começou a aumentar o nível de consciência, porque entendeu, já começou a quebrar a crença limitante. Já entendeu que não tem mais um Deus externo, é uma coisa onipresente, é o todo, faz parte dele, a emoção cria realidade. Então é 100% de responsabilidade sobre o que pensa, sente, fala e faz o tempo todo. Ele é a supremacia do livre-arbítrio. Começa a ficar com, nossa, então isso é livre-arbítrio? Então o que acontece? Aí a pessoa, se ela entende, continua entendendo de forma rasa, ela entra no bueiro do pensamento mágico, que acha que as coisas vão melhorar porque ela se predispôs a melhorar um pouquinho. Não, precisa melhorar mais ainda. Não é ela que precisa ser melhor. Porque ela querer ser melhor, ela não vai ser melhor nunca. A perfeição já existe. Ela tem que entender como praticar essa perfeição, como ser ferramenta do amor do todo. Que nem a gente já disse, a dinâmica emocional e energética da pessoa, holística, como tem muita gente que gosta de dizer, muda completamente. Em vez dela esperar que a solução ou a segurança venha tudo do externo, que as pessoas aceitem, que as coisas cheguem até ela, antes das coisas chegar, é ela que muda internamente, a coisa vem de dentro para fora. Primeiro é uma aceitação interna a tudo, e não é ser otário isso. É não se opor ao mal. Mal é crença no bem e no mal. Não esperar mais que as coisas venham do externo. Ela tira a pressa total de... Faz a seguinte experiência. Não sei se isso ajuda, porque teria que se agarrar a essa, entre aspas, não é dica, é orientação, né? Teria que se agarrar a essa orientação com unhas e dentes. Tira a pressa de tudo, mesmo quando estiver com pressa. Tira a ansiedade de tudo quando estiver ansioso. É fácil perceber. Ansiedade incomoda. Pressa incomoda. Fala, opa, peraí. Certo? O que é a potencialidade pura que o Deepak Chopra? É o estado de beatitude da onipresença. Se eu tiver em pressa e ansiedade, eu tô numa frequência baixa. É o medo. O medo é a frequência mais baixa que existe. Ela tira a pressa total de... Faz a seguinte experiência. Não sei se isso ajuda, porque teria que se agarrar a essa, entre aspas, não é dica, é orientação, né? Teria que se agarrar a essa orientação com unhas e dentes. Tira a pressa de tudo, mesmo quando estiver com pressa. Tira a ansiedade de tudo quando estiver ansioso. É fácil perceber. Ansiedade incomoda. Pressa incomoda. Fala, opa, peraí. Certo? O que é a potencialidade pura que o Deepak Chopra? É o estado de beatitude da onipresença. Se eu tiver em pressa e ansiedade, eu tô numa frequência baixa. É o medo. O medo é a frequência mais baixa que existe. Né? Porque o medo vem depois da vergonha ainda. O medo é pior que a vergonha. A vergonha é uma frequência baixíssima. E o medo é a entrega para a morte.